Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 14 de junho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para as exportações do agronegócio no Rio Grande do Sul, que no acumulado de janeiro até o mês de maio tiveram uma elevação de 4,5% frente ao mesmo período do ano anterior. Falando em Rio Grande do Sul, você vai ver que no estado gaúcho, o preço pago pela saca da soja é o mais alto atualmente entre os maiores estados produtores. Por falar em soja, você vai conhecer um pouco a respeito da produção na região norte do país e também algumas particularidades da região. E veja ainda que o dólar mais alto aqui no Brasil e também os leilões da Conab têm estimulado as vendas do milho no estado do Mato Grosso. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E as exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul tiveram elevação no acumulado do ano, de janeiro até maio, de 4,5% frente ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado, a Farsul, os números apresentam essa elevação e chegam a 4 bilhões e 13 milhões de dólares que foram faturados durante as exportações no acumulado do ano. Você vai acompanhar agora conosco como é que ficaram esses números para o Rio Grande do Sul. Nós temos aqui a comparação entre 2016 e 2017. Observe que em 2016, de janeiro a maio, eram 3 bilhões 950 milhões de reais que foram faturados nas exportações do setor do agronegócio. Agora, em 2017, sobe para 4 bilhões 138 milhões de dólares, de acordo com os dados da Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Os principais fatores, ou principais setores, melhor dizer, que são responsáveis por essa elevação, mais uma vez, tem o complexo soja entre eles. O complexo soja subiu bastante em relação à sua participação nas exportações, principalmente em relação a esse faturamento. Subiu mais de 24%. Agora, um outro detalhe que chama bastante atenção é a participação do complexo carnes também. O complexo carnes também se elevou durante o acumulado do ano de 2017. Veja conosco, nós trazemos aqui os dados referentes às principais elevações, são as exportações de agronegócio do Rio Grande do Sul, dados da Federação da Agricultura do Estado. Observe que o complexo soja, de acordo com a Farsul, teve uma elevação de 24,7%. Já o grupo carnes, elevação de 8,6%. Se forem analisados os resultados de maio, as exportações do agro no Rio Grande do Sul até recuaram, 7,9% em receita e 7,1% em volume na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a Farsul, a queda ocorre devido à retração dos principais itens enviados ao exterior. E aí isso acontece principalmente por conta de alguns valores, os valores praticados com alguns produtos, principalmente relacionados à soja. Soja destrava o mercado quando o dólar está mais alto. Então, mês de maio agora ressentiu, ficou menor do que maio de 2016. Mas no acumulado do ano, teve esse crescimento 4,5% acima daquilo que acontecia no último ano. Entre os 5 maiores estados produtores de soja do Brasil, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e também Mato Grosso do Sul, o estado gaúcho é o que apresenta hoje em dia o melhor preço pago pela saca de 60 quilos da soja. Números apurados nesta quarta-feira pela equipe do Agricultura BR mostram que no estado gaúcho, o valor médio pago pela saca do grão na data atual, 14 de junho, é de R$ 66,00. No estado do Paraná, a gente encontrou o segundo melhor preço, R$ 65,50 pela saca do grão. Em Goiás, valor médio do grão na data atual é de R$ 60,75 a saca. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ambos apresentando um valor médio na data atual de R$ 57,25. Aí o Agricultura BR quis saber qual era o valor médio pago pela saca do grão em cada um destes estados produtores um ano atrás, exatamente na data 14 de junho de 2016. Aí a gente constatou que o estado do Rio Grande do Sul foi o que teve
teve a menor queda acumulada nos últimos 12 meses. A maior delas foi anotada no estado do Mato Grosso. Veja só em porcentagem o quanto que cada saca de soja perdeu de preço em cada um dos estados produtores. No estado do Mato Grosso, o valor da saca caiu 35,5% em um ano. Em Mato Grosso do Sul, a queda foi de 33,80%. Estado de Goiás, 31,10%. Paraná, 29,5% de baixa. E o Rio Grande do Sul, que hoje continua com o valor mais alto pago pela saca do grão, teve uma queda ainda assim alta, mas a menor entre os 5 estados produtores, de 27,5%. A gente continua falando sobre soja no Brasil e agora em especial a região norte do país. A região norte tem a menor produção entre as regiões, mas tem aí crescido nos últimos anos, inclusive com a abertura daquilo que chamamos de novas fronteiras agrícolas. Já tem o Tocantins, que participa do Matopiba, e tem outros estados como Roraima, que tem ganho cada vez mais destaques. Em relação à safra anterior, a temporada 2016-2017 de soja na região norte do país tem crescimento. Ela cresce 33%, de acordo com os dados da Conab, em seu último levantamento apresentado nessa última semana, mostrando que os números e a produção se recupera de um ano mais difícil que acabou ocorrendo sobre o país no último ano, mas também com elevação de áreas, produtividade e, consequentemente, também produção. Vamos ver então os dados da região norte do país. É a nova fronteira para a soja. Produção soja na região norte, de acordo com a Conab. Observe que na primeira coluna verde você tem a temporada 15-16, quando a região inteira produziu 6.930.000 toneladas. Na 16-17 foram 9.250.000 toneladas. O estado do Tocantins, que você vê em destaque aqui na cor vermelha, Tocantins, temporada 16-17, ele tem uma produção de 4.480.000 toneladas, é mais do que a metade do que toda a região norte do país. Tem um grande destaque esse estado que já participa também da outra fronteira agrícola, de uma fronteira agrícola chamada Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e tem esse forte destaque aqui em relação à produção. É responsável por mais de 50% de toda a produção da região norte do país. Vamos ver agora os dados relacionados à produtividade no norte. Região norte continua aqui no Agricultura BR. Você vê na cor verde as temporadas 15, 16, 16, 17 e depois vemos o estado do Tocantins também aqui, mostrando aqui um pouco mais de produtividade. Na temporada passada, na 15-16, a região norte também acabou sofrendo as consequências climáticas e teve uma produtividade média de 45,51 sacas por hectare. Já na 16-17, a estimativa da Conab aponta para a recuperação, chegando a 53,70 sacas por hectare. Na cor vermelha, nós temos a temporada 16-17 do estado do Tocantins. Tocantins também com forte recuperação, chegando a 55,71 sacas por hectare na temporada 16-17. E aqui você observa que tem uma produtividade maior do que a temporada de toda a região, melhor do que a média de toda a região norte do país. Mas se Tocantins, com um pouco mais de 55 sacas, tem essa produtividade melhor, há um outro estado que também precisa ser observado. Estado de Roraima que tem um calendário para a soja diferente do restante do país, é muito mais próximo, parecido com o calendário norte-americano. Então, com isso, eles já estão na temporada 17-18, o pessoal do estado de Roraima. E mais do que isso, a produtividade nesse estado, que ainda é muito jovem na produção de soja, chega a superar a marca de 67 sacas por hectare na temporada 16-17. Vamos ver então os números para esse estado. Nós temos aqui produção de soja em Roraima, produtividade média de 67,11 sacas por hectare, é a maior produtividade da região norte do país. A produção ainda é pequena, 220.300 toneladas na temporada 16-17, mas para uma área de apenas 54.700 hectares e com projeção de elevação de acordo com a síntese da Conab sobre a soja na região norte do Brasil.
Em Roraima, o clima contribui para essa nova safra de grãos. Tem chovido bastante por lá nos últimos períodos, fazendo com que os produtores avancem com o plantio da nova safra. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para o estado nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Como é comum nesta época do ano, a chuva diminui em boa parte da região norte e ela fica concentrada apenas no extremo norte da região, por isso que chove mais nesta época do ano, em especial no estado de Roraima. Nesses últimos períodos já tem chovido um pouco mais, a umidade no solo está em gradativa elevação, mas ainda não apresenta níveis altos a ponto de trazer boas condições para desenvolvimento das lavouras, em especial da soja. Por enquanto, o nível de umidade no solo varia em torno de 30% nas áreas em verde e em torno de 20% a 30% nas áreas em amarelo. Então, não é o ideal, por enquanto, para plantio e desenvolvimento da soja. O ideal seriam níveis acima de 50% pelo menos. Só que agora, nos próximos períodos, tem previsão de mais chuva. O tempo seco predomina aqui na faixa leste da região norte, mas vai continuar chovendo bastante na faixa norte, que inclui o estado de Roraima. Nesse próximo período, tem previsão de pelo menos 30 milímetros em boa parte do estado, que ajuda na recuperação da umidade no solo. No próximo período, a partir do dia 19 até o dia 24, a chuva aumenta ainda mais de intensidade. Deve chover pelo menos 70 milímetros em algumas áreas do estado de Roraima. Então, uma chuva que ajuda bastante a encharcar o solo. E no terceiro período, entre os dias 24 e 29 agora de junho, a chuva continua mais persistente. Tem previsão neste período de pelo menos 50 milímetros sobre Roraima. Então, nesses próximos dias, tem previsão de recuperação da chuva, que deve recuperar também a umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O assunto segue sendo soja, mas agora trazendo em destaque a China. A China, que de acordo com algumas agências internacionais, deve importar durante o mês de junho 8 milhões de toneladas de soja. É importante lembrar que houve, de certo modo, um esfriamento em relação às negociações com a oleaginosa desde o final do mês de maio. Entretanto, começa a ter um aquecimento maior novamente. Isso é motivado principalmente por conta da movimentação brasileira de comercialização e também lá na China, onde a indústria esmagadora começa a voltar a ter um processamento mais ágil em relação à soja. Em relação às expectativas dessas empresas internacionais, China deve importar em junho 8 milhões de toneladas, é o que se enxerga pelo menos dentro daqueles navios, né, que devem aportar com soja na China ainda durante esse mês. A expectativa inicial era um pouco maior. A expectativa inicial eram de 8 milhões e 500 mil toneladas, que deveriam chegar à China durante o mês de junho. Na estimativa inicial, hoje que se tem de navios com chegada prevista ainda nesse mês, dão conta de 8 milhões de toneladas de soja. China, que no último relatório de oferta e demanda do Departamento norte-americano, não teve alterações em relação às expectativas de consumo e nem importação, tanto para a temporada 16-17 quanto para 17-18. Mas os números e a elevação que ele vem se mostrando nas últimas temporadas mostra que o apetite chinês segue muito forte. Observe aqui os dados, China segue subindo a sua situação de compra de soja durante os últimos 4 meses. Teve duas elevações na expectativa de compras de soja para a temporada 16-17. Em março eram 87 milhões de toneladas, em abril 88, em maio veio para 89 e manteve o número em junho. Para a temporada 17-18, você vê na cor vermelha, a expectativa é de 93 milhões de toneladas.
Mas nada chama tanta atenção em relação à China do que, além da elevação de compras, mas também como essas compras de soja sobem para a temporada 17-18, os estoques eles reduzem. Ao contrário do que muita gente pensa, a China compra mais soja na próxima temporada, mas vai ficando com estoque menor. Isso ocorre porque a China continua consumindo muito fortemente soja dentro do país. Observe aqui os dados, aqui nós temos mais uma vez na cor verde a temporada 16-17 e na cor vermelha a 17-18. Na cor verde você vê que a China elevou nos últimos 4 meses a sua previsão de estoques para a temporada 16-17, chega em junho aqui no último relatório com 17.560.000 toneladas de previsão de estoque. Começou em março, aqui, o último dado mais longo, 15.560.000 toneladas, portanto, subiu 2 milhões de toneladas em 4 meses os seus estoques para a temporada 16-17. A primeira previsão que teve para a temporada 17-18 foi em maio e essa previsão trazia o dado de 19.560.000 toneladas de soja estocadas na China, estoque de passagem da 17-18. Agora, em junho, ele é reduzido em mais de 2 milhões de toneladas para 17.410.000 toneladas da oleaginosa, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Portanto, os estoques de soja da China, na próxima temporada, safra nova, ele não é menor apenas do que na comparação com a primeira estimativa, mas principalmente estoques de passagem menores do que os estoques de passagem da temporada ainda atual, a 16-17, mesmo com uma aquisição bem mais forte de soja, de acordo com os dados do Departamento norte-americano. Aliás, por falar em norte-americano, Chicago apresentava elevações para os negócios com soja hoje mais cedo. Vamos saber se esses dados continuam dessa maneira. Temos aqui soja em Chicago que segue apresentando alta. Posição de julho vem com elevação de 0,40% a 9 dólares 36 centes por bushel. Agosto a 9 dólares 39 centes o bushel, com alta de 0,37%. Setembro, 0,32% a 9 dólares 39 centes por bushel. Novembro, 9 dólares e 42 centes o bushel, com alta de 0,34%. Esses são os dados ou negócios nesse momento para a soja na Bolsa de Chicago. Dólar comercial no Brasil vem operando com oscilações nesta quarta-feira, com tendência de baixa, depois de fechar 2 dias acima dos R$ 3,30. Os investidores seguem cautelosos com o cenário político nacional e também aguardam resultados da reunião que acontece na tarde de hoje pelo Banco Central norte-americano, que deve confirmar elevação nas taxas de juros do país. Investidores, portanto, aguardando toda essa situação e operando da seguinte forma com o câmbio no país. Dólar vem agora com forte queda em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,30. Neste momento, cai 0,84%, vem cotado a R$ 3,28 neste momento. Veja com a gente no próximo bloco que as vendas do milho no estado do Mato Grosso voltaram a ficar aquecidas no mês de maio. Aproveite que nós vamos agora para um intervalo comercial e entre em contato conosco. Você pode entrar em contato, mandar foto, vídeo, perguntas aqui para o Agricultura BR, através do Facebook, do Twitter, e-mail e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. A comercialização da safra 16-17 de milho do estado do Mato Grosso voltou a ganhar ritmo no mês de maio. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o que estimulou as vendas foram os leilões da Conab e também o dólar um pouco mais alto frente ao real.
De acordo com o Instituto, no mês de maio, o estado mato-grossense negociou 3.800.000 toneladas do grão, gerando um acumulado de negociação da safra já em 60,54%. A média de preço da saca do milho no estado do Mato Grosso em maio ficou em R$ 16,10, um valor cerca de 11% mais alto na comparação com abril. Os últimos 30 dias são marcados por uma queda um pouco mais forte em relação aos valores do milho negociados no estado do Mato Grosso. Esse recuo para os preços do milho no acumulado passam da marca de 7%. Lembrando que Mato Grosso já entrou com o procedimento de colheita já desde a segunda quinzena do mês de maio em diversas regiões produtoras do estado. Vamos ver agora como é que vem a situação, então, de preços no Mato Grosso, a evolução ou a involução dos preços nos últimos 30 dias. Em 14 de maio, o valor médio era de R$ 17,25 a saca. No dia 28, caía para R$ 16 a saca e no dia 2 de junho atingia o pior patamar, R$ 14,50 por saca. No dia 8 desse mês, se recuperava, vindo para R$ 16,75 a saca, mas nesse dia 14 volta a cair, vindo para R$ 16 a saca, o que configura uma queda de 7,25% nos últimos 30 dias. Vamos rever agora como que o estado de Goiás se comportou em relação aos preços do grão no acumulado deste último mês. Veja que há uma estabilidade no valor, comparando o preço de hoje com a de um mês atrás. Mas nesse meio tempo houveram algumas oscilações. No dia 14 de maio, o valor médio praticado no estado era de R$ 20,25 pela saca de 60 quilos do milho. No dia 23 do mês, caía para R$ 19,25. Junho começava com uma leve elevação, trazendo o valor do milho para R$ 19,75, seguido de uma nova alta na semana seguinte, quando no dia 9 do mês, milho era negociado a R$ 20,25. Na data atual, 14 de junho, cotação segue a mesma, em R$ 20,25, permanecendo, portanto, no mesmo valor do preço negociado há 30 dias. No Mato Grosso do Sul, a realidade de queda dos últimos 30 dias e assim como o Mato Grosso, vem com recuo na casa de 7% nesse período que é analisado. Mato Grosso do Sul que ainda não tem muitas áreas, ou pelo menos expressão de início de colheita. Colheita no Mato Grosso do Sul começa a partir deste momento da sua segunda safra de milho. Por enquanto, apesar de ter tido situação de frio mais intenso, com geadas em pelo menos 10 municípios do estado, isso ainda não trouxe prejuízos mais severos para a lavoura do Mato Grosso do Sul. Vamos aos números do estado, porque tem queda. No dia 14 de maio eram R$ 20,50 o valor da saca. No dia 26 caía para R$ 20,25 por saca. Em 1º de junho esse valor vinha para R$ 20 a saca. Dia 9 de junho cai para R$ 19,25 e agora nesse dia 14 vem para o menor valor dessa série, R$ 19 por saca, vem com R$ 1,50 a menos do que o que tinha de valor há 30 dias, configurando queda de 7,32% no período. A colheita do milho de segunda safra no Paraná ainda está bem no comecinho. O estado não tem registrado avanços significativos nessa atividade por conta dos temporais que recebeu nas últimas semanas. Entre os maiores municípios produtores, Toledo é o maior e todos eles não registram ainda nem sequer 1 hectare de milho colhido. Veja conosco na sua tela a divisão da área destinada ao milho no estado do Paraná, considerando os 6 maiores municípios produtores. Em Toledo, 445 mil hectares foram destinados ao cereal na segunda safra. Cascavel tem a segunda maior área do estado, com 380 mil hectares. Campo Mourão aparece em terceiro lugar, com 370 mil. Maringá, 246 mil hectares. Londrina, são
239 mil hectares destinados ao milho na segunda safra deste ano e Cornélio Procópio com 189 mil hectares. Nenhum destes municípios, por enquanto, registra área colhida. Vamos saber então agora com a Nadiara da Somar Meteorologia como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, depois de um período de longa chuva, para saber se, enfim, os trabalhos de colheita do milho e também outras atividades agrícolas podem ser retomadas. Na última semana, fortes temporais atingiram o estado paranaense. Posteriormente, tivemos o avanço de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas no final de semana. Houve até mesmo formação de geadas, especialmente em áreas de Planalto. Agora, nesta semana, voltou a chover com fraca intensidade, só que as instabilidades já estão se afastando do estado. Teremos o retorno do tempo seco, que volta a beneficiar as atividades no campo. Em especial, a colheita do milho segunda safra e também o plantio das culturas de inverno. O solo apresenta bons níveis de umidade em praticamente toda a região sul do Brasil, especialmente no Paraná, em toda esta área rosa do mapa. O nível de umidade no solo chega até 100% e agora, nos próximos dias, a umidade até pode voltar a cair por causa da persistência do tempo mais seco. Mas, por outro lado, as atividades no campo devem avançar bem. Pelo menos até o dia 19 agora do mês de junho, não tem previsão de chuva significativa sobre o estado paranaense. No próximo período, também teremos temperaturas um pouco mais altas. Não chega a esquentar muito, as mínimas ainda ficam abaixo dos 10 graus nas áreas mais frias aqui entre o sul e leste paranaense. No entanto, é uma temperatura que não gera risco para a ocorrência de geadas. No decorrer do segundo período, do dia 19 ao dia 24 de junho, a chuva volta de forma mais abrangente para o sul do Brasil e deve atingir boa parte do estado paranaense. Só que é uma chuva isolada e de baixo acumulado, nada comparada às tempestades que atingiram o sul do Brasil na última semana. Deve chover algo em torno de 5 a 15 milímetros aqui sobre a metade sul e leste do Paraná. Então é uma chuva que garante umidade no solo, mas não deve comprometer as atividades no campo. Neste período, as temperaturas seguem baixas, mas devem cair mais, principalmente aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, as temperaturas mais baixas devem atingir em torno de 8 graus no sul do estado e 7 graus no extremo oeste. Por enquanto, essa é uma temperatura que também não gera risco para a ocorrência de geadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco, Nadiara. Bom, por aqui nós vamos continuar falando sobre milho e agora no mercado futuro. Vamos acompanhar como é que vem o milho sendo negociado no mercado futuro brasileiro, o número de contratos e também o valor dos negócios. Aqui no Brasil, nós não temos muita tradição nesse negócio de mercado futuro. Temos a posição de setembro, que é a que tem a maior liquidez, podemos dizer até que a única que tem liquidez é a posição de setembro, vem com 2.100 contratos negociados a R$ 27,05, hoje recuando 0,51%. Há negócios também nas posições de novembro e janeiro, entretanto, com poucos contratos negociados, não chegam a trazer parâmetros para o mercado, mas vem ali na casa de R$ 27,80 até pouco mais de R$ 28,00 por saca. Vamos olhar agora como que o milho é negociado no cenário internacional. É a Bolsa de Chicago que é referência mundial para essa commodity. Lembrando que o que acontece lá nos Estados Unidos influencia bastante o cenário global. Por lá, o país está em ritmo final de plantio da nova temporada 17-18. E a condição das lavouras é muito boa para a maior parte delas. Vamos aos números de agora, então, do mercado. Milho opera em alta na Bolsa de Chicago no momento, com as posições de julho e setembro deste ano, as únicas abaixo de $4 por bushel. A partir de dezembro, a gente já vê o milho negociado acima dos 4. Julho opera agora a $3,82 mais 25 por bushel, com alta de 0,32%. Os contratos para setembro são negociados a $3,90, alta de 0,38%. Milho para entrega em dezembro sobe 0,31%. Essa cotação, que já chegou hoje a $4,03 por bushel, neste momento segura ainda a marca dos 4, vem a $4 mais 25. E a posição de março do ano que vem é negociada agora a $4,09 mais 50. A alta para essa posição é de 0,30%. O quadro Agroações desta quarta-feira traz em destaque a Raízen, que é uma empresa que é a formação de uma joint venture entre a Cosan e a Shell. E essa empresa, ela deve fazer
uma proposta, aliás, a proposta foi confirmada nesta última terça-feira pela empresa de 823 milhões de reais para a aquisição de 2 usinas de cana-de-açúcar que até então estavam paradas. Essas usinas, elas fazem parte de uma massa falida na qual foi feita essa proposta pela empresa. Vamos aos dados, então, em relação a esses fatores, porque isso muda o cenário na moagem de cana-de-açúcar e também em relação à produção de etanol e açúcar no país. Aqui nós temos a chamada proposta vinculante da Heinz, é a aquisição das usinas Santa Cândida e Paraíso. O valor é de 823 milhões de reais. Elas pertencem ainda à Tonon Bioenergia, que está em processo de recuperação judicial. Um outro dado importante é em relação aos números que nós temos da Heinz, que é a maior empresa produtora e também que trabalha com a moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol do país. Ela tem 24 unidades espalhadas pelo país e com essas outras 2, caso a proposta vinculante seja aprovada, vai chegar a 26. Vamos saber um pouco mais agora a respeito dessas usinas de cana-de-açúcar. Nós temos aqui a primeira em destaque, a usina Santa Cândida, ou Tonon. A Tonon, que está com esse processo de recuperação judicial, ela vem com essa situação aqui. Nós temos a recuperação, a usina Santa Cândida, com moagem estimada em 3.200.000 toneladas de cana-de-açúcar, com uma produção de etanol de 123 milhões de litros, essa é a capacidade instalada por safra, e produção de açúcar na ordem de 221.000 toneladas, de acordo com os dados que foram apurados. A usina Paraíso é a outra usina que também é de responsabilidade da Tonon e que está dentro dessa proposta vinculante, tem uma capacidade de produção um pouco menor que a Santa Cândida, mas ainda assim expressiva. Observe aqui os dados, nós temos aqui a moagem, capacidade de moagem por safra em 2.500.000 toneladas de cana-de-açúcar, produção de etanol na ordem de 91 milhões de litros, açúcar com capacidade de produção de 140.000 toneladas por essa empresa. Essa empresa, portanto, pode chegar a esses números aqui em relação à usina Paraíso, lembrando que esses dados aqui é a capacidade em relação à safra. Então, toda a safra, essas 2 usinas conseguem ter essa produção. Lembrando que a Heinz é controlada ou é formada através de uma joint venture entre a Cosan e também a Shell. Vamos saber agora como que uma dessas empresas, que é a Cosan, que é mais ligada diretamente a questões da produção de etanol aqui no Brasil, como é que o mercado tem reagido a essa informação, uma vez que a proposta vinculante de compra, de aquisição, foi feita ontem após o fechamento do mercado. Trazemos aqui os dados, mostrando primeiramente como é que o mercado vinha se comportando. No dia 15 de maio, o valor da ação da Cosan, negociada sobre a sigla CSAN3, no dia 15 de maio eram R$ 38,00 por ação. No dia 22 caía para R$ 34,81. No dia 1º de junho vinha para R$ 36,55 por ação. No dia 7 de junho vinha para caía para R$ 34,41. No dia 13 de junho, os negócios estavam, no dia 13 de junho, a R$ 31,30 nesta última terça-feira. É importante lembrar que, de acordo com a Heinz, as usinas Santa Cândida e Paraíso serão organizadas sob a forma de unidade produtiva isolada, chamada UPI Tonon, sendo que a alienação deve ser feita em leilão judicial na modalidade de proposta fechada. Foi isso que veio na informação oficial que foi divulgada pela Heinz nesta última terça-feira, após o fechamento do mercado. Vamos saber agora como é que as ações da Cosan, que é uma das controladoras da Heinz, está reagindo nesse momento, agora já com o mercado aberto, como é que ela reage a essa informação para aquisição através dessa proposta vinculante de 2 usinas de cana-de-açúcar. Nós temos aqui a alta forte nesse momento para as ações da Cosan, que vem com elevação de 1,59%, com negócios a R$ 31,80. O mercado gostou da atitude da Heinz, que é a empresa que é diretamente ligada e controlada pela Cosan, de fazer essa proposta vinculante, e neste momento as ações da Cosan sobem no mercado brasileiro.
No próximo bloco tem o assunto café. Você vai ver que a recuperação na produção do Conilon aqui no Brasil deve trazer nova pressão ao mercado. Você vai também ter outras informações a respeito dessa melhora na produção do café Conilon e principalmente ligado aos valores e como que devem ser os desempenhos a partir de agora. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial, a gente convida você a participar do programa, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 67996562266. Estamos de volta e para falar agora sobre o setor do café no Brasil e sobre um tema que chama muito a atenção do cafeicultor, em especial nessa fase do ciclo, fase de colheita, é o preço de mercado. E eu chamo a atenção agora do cafeicultor da variedade Conilon aqui no Brasil. No ano passado, quando houve a forte quebra na produção do grão no estado do Espírito Santo por conta da longa estiagem, o preço pago pela saca de 60 quilos do grão subiu ao longo de todo o segundo semestre do ano de 2016, mesmo o país enfrentando a fase de colheita do grão, que supostamente traria mais volume ao mercado e, consequentemente, pressão nos valores. Não foi isso que aconteceu, o mercado absorveu essa informação de que haveria falta do produto mais para frente. Vamos relembrar, então, os valores pagos pela saca do Conilon no estado capixaba, de acordo com o CPEA. Veja que no dia 14 de junho, exatamente um ano atrás, o valor médio pago pela saca no estado era de R$ 390,70. Um mês depois, no dia 14 de julho, cotação já subia para R$ 409,52. Em agosto, no dia 15, valor vinha para R$ 423,16. A alta não parou de acontecer quando no mês de setembro, na data do dia 14, cotação já era de R$ 428,65. No dia 14 de outubro, valores chegavam próximo aos R$ 500 a saca, fechando na data do dia 14 a R$ 495,10. E lá no mês de novembro, cotação ultrapassou a casa dos R$ 500, fechando na data R$ 552,80, valores que inclusive superavam na época a cotação do café arábica aqui no Brasil. Neste ano, no entanto, essa movimentação do mercado não deve acontecer. Isso porque o Brasil espera uma recuperação na produção da variedade Conilon aqui no Brasil. De acordo com a Conab, o volume que o Brasil deve colher dos cafezais deve crescer em 27%. Veja que os números mostram que em 2016, a produção nacional de Conilon alcançou 7.980.000 sacas de 60 quilos do grão. Para a temporada 2017, o volume esperado é de 10.130.000 sacas, portanto, uma melhora de quase 28%. Mesmo que a colheita do grão já esteja acontecendo pelo Brasil, de acordo com dados do CPEA, não tem tido muita negociação no mercado porque o grão colhido não está atingindo ainda o ponto ideal de maturação por conta de um clima mais ameno nessas regiões produtoras. Mas assim que esse grão atingir, portanto, esse ponto ideal, a oferta vai crescer ainda mais no mercado e a situação pode ser de preços ainda menores. Desde o início de 2017, quando o valor da saca ainda operava acima dos R$ 500 no Brasil, os valores foram se acomodando a patamares menores, ficando entre uma oscilação de R$ 400 até R$ 450 a saca. Os valores atuais se encontram em patamares de R$ 420. Veja só na sua tela. De acordo com o CPEA, cotação nesta última terça-feira no estado capixaba foi de R$ 418,55. Neste mês de junho, os valores já registram baixa de 1,60% em relação ao fechamento do mês anterior. O Agricultura BR chama a atenção agora, portanto, do cafeicultor para que aproveite essa situação antes de que os preços caiam mais para fazer a comercialização do seu produto. Bom, e a gente segue falando sobre café Conilon aqui no Brasil, isso porque a gente comentava há pouco que deve haver uma recuperação forte na produção da variedade no país. Todas as regiões produtoras da variedade no Brasil devem trazer um desempenho bem melhor neste ano.
A gente dá uma olhadinha agora em cada uma delas. Veja que a região sudeste do país, que é a que tem a maior participação na produção do grão, deve crescer em 16,5%. Em 2016, o Sudeste colaborou com 5.330.000 sacas de 60 quilos do grão. Em 2017, a sua produção deve subir para 6.220.000 sacas. A região norte do país é a segunda maior produtora de conilon, deve aumentar em 14,8% o seu volume do grão, saindo de 1.640.000 sacas em 2016 para 1.880.000. A região Nordeste deve ter um desempenho surpreendente neste ano, puxado pela Bahia, com uma produção de 1.830.000 sacas de 60 quilos, melhorando em 122,5% seu volume do grão produzido em 2016, que foi de 820.000 sacas. Já a região Centro-Oeste, que tem uma participação bem menor, ainda assim deve apresentar ganhos de 25,2%, saindo de 120.000 sacas de 60 quilos produzidas em 2016 para 150.000 em 2017. Tá aí, os números deixam claro, portanto, que a recuperação na safra de conilon do Brasil neste ano deve ser significativa, o que pode, portanto, trazer pressão no mercado nos próximos meses. Indicativo importante em relação à estratégia do produtor rural para a comercialização e principalmente como conseguir garantir que tenha, claro, os custos de produção cobertos e rentabilidade. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café robusta no cenário internacional. Bolsa de Londres em destaque na Agricultura BR e hoje com recuperação frente a esta última terça-feira. Hoje vem com ganhos, posição de julho ganha 0,69%, vem a 2.036 dólares a tonelada. Posição de setembro também sobe 0,63% a 2.053 dólares por tonelada. Novembro vem com alta de 0,64% a 2.039. Janeiro do próximo ano, negócios a 2.016 dólares por tonelada com alta de 0,64%. Apesar de ser uma alta até mais expressiva no dia de hoje já teve elevações para os negócios com café robusta na ordem de 1%. O mercado do café arábica não tem tido muita negociação no Brasil nos últimos períodos, de acordo com informações dadas pelo CPEA. A colheita do grão, ela começa a acontecer em alguns estados produtores e, por enquanto, não há muita oferta ainda disponível no mercado. A pouca negociação que tem mexe com os preços e a gente vê acontecendo no estado de São Paulo. A cotação da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechou essa última terça-feira no estado paulista a R$ 451,04. Apesar do movimento de alta que a gente viu acontecendo na semana anterior, ainda assim, mês de junho registra queda para o arábica na comparação com o mês passado. Vamos acompanhar os negócios agora com café arábica no cenário internacional. Referência da Bolsa de Nova York. Nós temos aqui Nova York hoje, pelo segundo dia consecutivo na semana, registrando elevação. Posição de julho ganha 0,39%, vem a $1,26 mais 90 por libra-peso. Temos também negócios na posição de setembro. Posição de setembro é sempre mais importante aqui para o Brasil, é onde está referenciada, precificada a safra brasileira. E a posição de setembro vem com $1,28 mais 95 por libra-peso, alta de 0,23% neste momento. E dezembro agora $1,32 mais 40 libra-peso, com alta de 0,22%. Enquanto eu falava da posição de dezembro, setembro voltou a subir e agora chega a $1,29 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York.
E é hora de mais um intervalo. No próximo bloco a gente destaca um pouquinho da fruticultura nacional. Tem informações para o produtor de maçã. Tem informações também para o produtor de tomate, que teve uma ligeira recuperação de preços agora no estado de São Paulo, no começo desse mês de junho. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta para destacar agora a principal cultura de inverno do Brasil, o trigo. E foi lançada oficialmente a abertura da Feira Nacional do Trigo, que acontece no dia 27 de setembro, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Mais informações com Annelise Nicolodi. O Rio Grande do Sul deve semear nesta safra 727 mil hectares com trigo. O plantio está atrasado na maioria das regiões por causa do excesso de umidade. Mas o prazo para plantio segue até o dia 10 de julho. Apesar de ser uma cultura de alto risco, o trigo é importantíssimo para a rotação de culturas. No estado gaúcho, ele tem relevância econômica desde a década de 50. Não é à toa que Cruz Alta celebra todos os anos a Feira Nacional do Trigo. A programação completa da Fenatrigo, que acontece de 27 de setembro a 1º de outubro, foi apresentada para o público. Serão mais de 400 expositores, shows e importantes debates sobre a cadeia produtiva do cereal, além de Cruz Alta sediar a abertura oficial da colheita do trigo no estado do Rio Grande do Sul. Desde 1975, onde foi realizada a primeira edição do Fenatrigo, o foco é esse, trazer autoridades de toda a cadeia do trigo para que aqui se discuta todos os problemas que o produtor enfrenta, desde o plantio até a comercialização desse grão tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, e que a gente consiga, dessa maneira, achar soluções para incentivar ainda mais o produtor a plantar trigo. A gente tinha, há 4 anos atrás, quando foi feita aqui a primeira abertura oficial da colheita do estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos a maior área de plantio do estado, que eram 30 mil hectares. Esse ano, provavelmente, nós vamos ter cerca de 12 mil hectares. Então, alguma coisa não está bem. O produtor não está estimulado a plantar trigo. E isso a gente quer discutir aqui também, para que se tenha alguma saída e o produtor não acabe abandonando essa cultura tão importante para o Rio Grande do Sul. E as incertezas climáticas no Rio Grande do Sul, envolvendo a cultura do trigo, tem feito com que muito produtor desista da atividade. Além dessa situação, a demanda pelo trigo hoje em dia está um pouco mais aquecida e, com isso, os valores estão um pouquinho melhores depois de que os produtores enfrentaram preços muito baixos na entre-safra. A gente acompanha agora como que o CPEA vem apurando os valores no Paraná e no Rio Grande do Sul. Paraná registrou ganhos expressivos nos últimos dias, acumulando alta agora de 2,38% no mês de junho, na comparação com o mês de maio. Cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou essa última terça por lá a R$ 628,08. A gente pode mudar a tela para trazer em destaque agora o Rio Grande do Sul, que também tem registrado ganhos no acumulado do mês. Cotação da tonelada do trigo tipo brando fechou essa última terça, dia 13, a R$ 581,13. Este valor aí já registra ganhos de quase 4% na comparação com o mês passado. Agora os destaques para o cenário do trigo internacional. Lembrando que as expectativas para a temporada 2017-2018 do Departamento de Agricultura norte-americano é de uma redução na produção internacional. As estimativas mostram redução em importantes países que são ou produtores ou mesmo grandes importadores. É o caso do Brasil, a estimativa de redução na produção e mesmo assim os estoques devem ser maiores para a temporada 17-18 no seu estoque final de passagem. Vamos saber agora como é que vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui trigo subindo nesta quarta-feira. Posição de julho agora chega a 1% de alta, 1,01% de alta, a $4,49 o bushel. Setembro, alta de 0,76%, a $4,62 o bushel. Dezembro, alta de 0,62%, a $4,83 por bushel. São os negócios com trigo na Bolsa de Chicago.
Os 3 estados da região sul do Brasil instituíram na terça-feira desta semana, 13 de junho, o Comitê Interestadual de Sanidade das Pomáceas, que tem como objetivo fazer o controle de pragas e doenças dos pomares de maçã dos 3 estados. A atividade de produção de maçãs é uma das mais importantes do setor agrícola dos 3 estados da região sul do Brasil. E eles são responsáveis pela produção da fruta no cenário nacional. Como o Brasil é um grande importador de frutas de clima temperado, corre o risco de deixar entrar ameaças para as lavouras através do processo de importação. Entre as ameaças que estão no foco de trabalho do comitê estão a mariposa das maçãs, praga atualmente erradicada no Brasil, e o cancro europeu das pomáceas, doença classificada como quarentenária presente no país, o que significa que apresenta disseminação localizada. No Rio Grande do Sul, o produtor tem gastado em média R$ 2.000 por hectare para controlar o cancro europeu. Está aí, portanto, mais um passo dado para controlar as pragas e doenças nos pomares de maçã do país. Bom, e falando na fruta, a gente acompanha agora o mercado da maçã, tomando como base o cenário atacadista do estado de São Paulo. De acordo com informações do Hortifruti Cepeia, o preço da maçã Fuji graúda tem registrado queda nos últimos períodos. Isso porque tem tido uma grande oferta do produto. Já o valor da maçã Fuji miúda, esta tem tido pouca oscilação, mas a tendência é de valores mais altos lá para frente. Isso porque deve haver uma redução na oferta dessa variedade de maçã no segundo semestre do ano. Vamos acompanhar então os preços da maçã Fuji, tanto a graúda quanto a miúda, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Olha, na cor em azul escuro você vê o preço da maçã Fuji graúda categoria 1. No dia 11 de maio, o valor estava em R$ 58,00. Já no dia 19 do mês, caía para R$ 55,50 a caixa. No dia 25 de maio, já estava em R$ 53,50. Dia 1º de junho, em R$ 53,80 a caixa. E no dia 9 do mês, em R$ 51,80. Portanto, você vê o recuo acontecendo aí para a maçã Fuji graúda, categoria 1, refletindo, portanto, essa situação que a gente comentava há pouco, bastante oferta do produto no mercado. Já na cor em azul claro, você vê o preço da maçã Fuji miúda, categoria 1, que tem um valor oscilado nos últimos dias e que deve ter um ganho lá para frente por conta de falta do produto no segundo semestre. No dia 11 de maio, a cotação era de R$ 48,30 a caixa de 18 quilos. No dia 19 do mês, vinha para R$ 46,60 e no dia 25 para R$ 44,40. Dia 1º de junho registrava mais uma baixa bem forte, vindo para R$ 41,30. E semana passada foi de ganhos. Cotação da caixa foi para R$ 47,70, lembrando caixa de 18 quilos. E após 5 semanas seguidas de desvalorização, o tomate tipo salada no estado de São Paulo começou a ter elevação nos valores. De acordo com o Cepeia, isso ocorre por conta do frio que atingiu as regiões produtoras, atrasando a maturação do produto e, com isso, trazendo uma certa falta para o mercado atacadista, que reagiu com preços um pouco mais elevados. Vamos saber o que tem acontecido com os valores do tomate salada no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, desde o início do ano. Acompanhe conosco, então, os valores. Nós trazemos aqui desde o início do ano, de acordo com o Cepeia. Em janeiro, o valor da caixa de 20 quilos era de R$ 15,28. Em fevereiro, esse valor caía para R$ 14,69. Em relação ao período sazonal, é uma situação normal para o produto. Já em março, já com uma oferta um pouco menor em relação ao produto, março sobe para R$ 32,58 a caixa de 20 quilos. Em abril vem para R$ 33,46, é o maior valor dessa série histórica. Em maio cai para R$ 27,73 por caixa. Mas já em maio, nas 2 últimas semanas, havia registro de queda para o valor
da caixa de tomate em São Paulo. Em junho, nós tivemos aí um início com queda, mas aí uma recuperação por conta do frio que acabou ocorrendo sobre o estado de São Paulo e com isso fazendo com que tenha uma valorização em junho. Mas ainda assim, de acordo com o CPEA, os valores são considerados ainda baixos para esse período do ano. Mesmo com a recuperação, os valores médios do mês de junho, pelo menos até aqui, em 13 dias úteis, vêm com esse 26,4% mais baixos do que aqueles que eram praticados no mesmo período do último ano. Então, pelo menos 26% abaixo do valor praticado em junho do ano passado. E foi o frio no estado de São Paulo, principalmente na região sudeste, que fez com que tivesse essa recuperação de preços para o tomate e também alguns outros produtos hortifrutis. Na verdade, o frio mais intenso acaba prejudicando ou atrasando essas produções na região. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras. As chuvas regulares que vinham atingindo o sudeste do Brasil vinham garantindo bons níveis de umidade no solo, especialmente entre São Paulo, Sul e partes do Triângulo Mineiro, importantes áreas de hortaliças e também de frutas. No entanto, nesses últimos dias, o excesso de umidade e também o frio intenso trouxeram alguns danos, especialmente para o cinturão verde do estado de São Paulo. O nível de umidade no solo ainda encontra-se elevado, variando de 50% a 70% nestas áreas em verde e azul do mapa e chegam até 100% nesta área em rosa do mapa. Agora, para os próximos dias, a previsão é para redução da chuva sobre boa parte do sudeste. Ainda ocorrem algumas pancadas aqui entre o Rio de Janeiro, São Paulo e também Espírito Santo, mas é uma chuva de fraca intensidade. Entre São Paulo, boa parte do Sul e Triângulo Mineiro, o tempo volta a ficar mais aberto. Isso deve beneficiar as atividades no campo em boa parte das áreas produtoras. Agora, quanto às temperaturas, o frio da madrugada ele continua, mas não com extremos, principalmente a ponto de provocar geadas. As temperaturas mais baixas ficam por volta de 9 graus aqui no sul de São Paulo e 7 graus no sul mineiro. Nas demais regiões, temperaturas um pouco mais amenas que não devem trazer danos para as áreas produtoras de hortifrutis. No segundo período, a expectativa ainda de tempo firme em boa parte do interior do sudeste e algumas pancadas retornam aqui para a faixa leste, até pegam algumas áreas produtoras do estado de São Paulo, mas é uma chuva de fraca intensidade. As pancadas devem ocorrer de forma isolada e alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Neste período, a temperatura segue um pouco mais baixa aqui no sul mineiro, como é normal desta época do ano, mas em grande parte do sudeste não há previsão de frio intenso que possa trazer danos para as hortaliças e também para as áreas produtoras de frutos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara, e por aqui a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você tem informações sobre a Exponop, grande feira agropecuária que começa nesta quarta-feira em Mato Grosso. Tem os destaques também de acompanhamento das lavouras de soja nos Estados Unidos e como que o andamento da produção por lá acaba influenciando diretamente os preços da soja aqui no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. E no sul do Brasil, a recuperação nos últimos 30 dias para os valores médios para a soja. No estado do Rio Grande do Sul, essa recuperação para os valores da saca de 60 quilos fica na casa de 2,32% em 30 dias. Vamos conferir agora como é que os valores se comportaram dentro desse intervalo. Acompanhe conosco, trazemos aqui os valores para a soja no estado do Rio Grande do Sul. No dia 14 de maio, o valor da saca de 60 quilos era de R$ 64,50, valor que se repetia 14 dias depois, no dia 28 de maio, e entrava o mês de junho, no dia 5, a R$ 64,50. No dia 9, já reagindo às questões internas que acabam elevando o valor do dólar, subia para R$ 66,75 por saca de 60 quilos. Nesse dia 14, há um recuo frente aos valores praticados no último dia 9, mas ainda assim os valores permanecem bem mais elevados, R$ 2,50 a mais do que aquilo que se tinha no dia 14 de maio, fechando aqui 14 de junho a R$ 66 por saca, o que configura uma alta de 2,32%.
A alta no último mês no estado do Paraná também é bem parecida. Ela chega a R$ 1,50 no valor de cada saca negociada. Vamos relembrar então os preços pagos pela soja no Paraná no acumulado deste último mês. No dia 14 de maio, o valor médio era de R$ 64,00 a saca. No dia 26 de maio, subia para R$ 64,50. Veja que o mês de junho começava com forte baixa para o valor da soja negociada no estado do Paraná. Na data do dia 5, cotação caía para R$ 62,50. Na semana seguinte, no dia 9, valores já voltavam a subir. Cotação fechava na data a R$ 65,50. O patamar de preços permanece o mesmo na data atual, 14 de junho, registrando, portanto, R$ 1,50 a mais na comparação com o dia 14 de maio. Isso registra uma alta de 2,34%. Já na média nacional, considerando os principais estados produtores, os 10 maiores, a alta também, uma alta um pouco mais tímida, mas ainda assim reage com alta acima de 1% o intervalo dos últimos 30 dias. Vamos acompanhar agora como é que vem essa média de preços, trazendo aqui no último dia 14 de maio, o valor de R$ 61,67 por saca. Já no dia 25 do último mês, os valores permaneciam em R$ 61,70. No dia 5 de junho, caíam para R$ 60,25, mas no dia 9 tinham uma recuperação mais intensa, vindo os valores para R$ 62,32 a saca de 60 quilos. Nesse dia 14 de junho, valores ainda em R$ 62,32 na média nacional, o que traz uma alta de 1,05% para os últimos 30 dias na média nacional dos valores da soja. E tem início nesta quarta-feira a Exponop, a maior feira agropecuária do estado do Mato Grosso. Quem tem todos os detalhes é o repórter Valdir Pacheco. E hoje, dia 14 de junho, acabou de acontecer a abertura da 33ª Exponop, uma das maiores feiras da região médio-norte do Mato Grosso. Aqui ao meu lado, o presidente da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte do Mato Grosso, Ovidio Galina. Todo ano é um sucesso, Galina. E esse ano, o que tem de novidade para a feira? Sempre respeitando as gestões anteriores, mas nós temos que inovar, como todo mundo precisa, toda a sociedade, e a Acrinorte também inovou. E principalmente na feira, onde nós temos o parque inteirinho, completo de máquinas, de caminhões, máquinas pesadas, automóveis. E também na pecuária também nós temos inovação com tecnologias novas da Acrinorte Genética, que é um evento estadual e bem grande. A expectativa está muito grande por parte dos pecuaristas, porque os resultados no melhoramento genético aqui no Mato Grosso estão avançando a passos largos, né, Galina? Você vê que alguns touros, que teve aqui 2 touros, né, parece que foi para a Central. Então a Acrinorte Genética com a Exponop proporciona essa demonstração de inovação da genética do gado, levando para isso para centrais de inseminação, que para nós nos enche de orgulho proporcionar isso ao norte do Mato Grosso, ao médio norte, para todo o Brasil. Além desse ciclo de palestras do Acrinorte Genética entre sexta e sábado, também vai acontecer as palestras na Embrapa, né, sobre culturas, novas cultivares que estão sendo praticadas aqui na região. Nós começamos assim um lado mais administrativo, amanhã cedo com 2 ministros no Sindicato Rural, e na sexta-feira daí a Acrinorte Genética aqui no Parque de Exposição, e na Embrapa o simpósio que volta com a agricultura empresarial, e também na sexta a agricultura familiar dentro do parque também. Ok, Galina, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nessa feira. Lembrando que a feira inicia hoje, dia 14, e vai até domingo, dia 18. Valdir Pacheco para o SBA.
E a cotação do milho no estado do Mato Grosso, enfim, está em patamares maiores por conta de dois fatores que influenciaram uma certa elevação nos preços no último mês. Um deles foi o dólar comercial frente ao real, que subiu depois daquela delação dos donos da JBS envolvendo o presidente Michel Temer. Essa situação fez com que o dólar, que operava na casa dos R$ 3,10 até R$ 3,09, subisse para quase R$ 3,40 na data do dia 18 de maio. Depois disso, o dólar voltou a recuar um pouquinho, encontrando um novo patamar de preços, mas ainda assim segue próximo aos R$ 3,30. Além do dólar mais alto aqui no Brasil, outro fator que elevou os valores do milho no estado do Mato Grosso foram os leilões de apoio à comercialização do cereal feitos pela Conab. Conab tem realizado desde o mês de abril leilões, portanto, para ajudar o produtor de milho do Mato Grosso a receber um valor, pelo menos o mínimo, estabelecido pelo governo federal para a sua produção. São 3 leilões que têm acontecido a cada semana ou a cada quinzena, favorecendo, portanto, o retorno dessa comercialização. Isso tudo fez com que o estado registrasse um bom volume de vendas do milho produzido na temporada 16-17, no mês de maio. De acordo com dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no mês que passou, o estado negociou 3.800.000 toneladas do cereal, acumulando um total vendido já superior a 60%. A Agricultura BR volta a destacar a cultura da soja aqui no Agricultura BR e agora mostrando um pouco a respeito de alguns estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba, principalmente o comportamento de valores. Hoje, mais cedo, nós trazíamos como é que vinham os valores em alguns desses estados, principalmente o estado do Tocantins, na qual se tinha valorização para o preço da soja e principalmente uma elevação na produção desse estado que compõe a região norte e também a fronteira agrícola do Mato Piba. Um outro destaque fica por conta da Bahia. O estado da Bahia, nos últimos 30 dias, tem registrado alta e é uma das altas mais expressivas do país, acima de 5%. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você acompanha conosco o estado da Bahia, movimentação de valores para a saca da soja em 30 dias. No dia 14 de maio, tinha um valor médio de R$ 58,25 por saca. No dia 24 do último mês, subia para R$ 59,75 a saca. Em 1º de junho, abria os valores, começava o mês, com queda frente ao que acontecia em maio. Caía para R$ 57,75. Entretanto, no último dia 7 desse mês, subia para R$ 59,75. Para esse dia 14, nova alta para os valores médios no estado da Bahia para a soja, chegando a R$ 61,25 por saca, alta de 5,15% na Bahia. No estado do Maranhão, o valor médio pago pela saca da soja também subiu nesse mesmo período, mas a alta foi bem mais tímida, de apenas 1,72%. Vamos rever então os valores pagos pela soja no Maranhão no acumulado do último mês. No dia 14 de maio, o preço praticado era de R$ 58,25 a saca. No dia 25 de maio, cotação subia para R$ 58,75. Junho começava também com baixa anotada para a soja no Maranhão. O fechamento do dia 2 foi de R$ 57,75. Na semana seguinte, dia 7, o valor já voltava para a casa dos 58, fechando na data a R$ 58,25. E na data atual, 14 de junho, preço é de R$ 59,25 a saca. Cotação, portanto, subindo 1,72% em 30 dias, o equivalente a R$ 1 a mais por cada saca negociada. A
A Agricultura BR segue destacando os cenários para a soja e agora um fator muito interessante em torno dos valores internacionais para a oleaginosa e que acaba envolvendo o desenvolvimento da soja nos campos norte-americanos e também o ritmo de comercialização da soja aqui no Brasil. Olha só. Nós vamos trazer agora alguns fundamentos que mostram que não seria espantoso ou uma certa novidade se houvesse uma recuperação um pouco mais intensa para a soja negociada na Bolsa de Chicago nos próximos meses. Mas para falar a respeito dessa recuperação, que estimamos que pode chegar a valores mais elevados, 9,70, até próximo a 10 dólares por bushel nas negociações nas posições de mais curto prazo, antes nós vamos mostrar alguns fundamentos que mostram a situação de oferta e demanda norte-americana, a expectativa, a estimativa geral, o acompanhamento de lavouras, o que vem acontecendo no clima e o que está acontecendo na Bolsa de Chicago. Lembrando que a comercialização aqui no Brasil, ela vem travada ou vem a conta-gotas, isso porque acontece, tem um volume maior de comercialização no Brasil, sempre que temos o dólar mais alto e com isso sobe o valor da saca da soja internamente aqui no país. Mas vamos aos fundamentos, começando pelos Estados Unidos. Estados Unidos que trouxe nessa última semana, na semana passada, os dados em relação ao seu relatório de oferta e demanda, na qual apresenta uma redução frente à temporada 16-17 para a sua produção de soja, estimativas mais elevadas de exportação e um estoque para a próxima temporada um pouquinho maior do que aquilo que ele vinha apresentando no mês de maio. Olha aqui o resumo dos números para a soja norte-americana. Produção era estimada em 115 milhões de toneladas de soja, os estoques 13 milhões 480 mil toneladas de soja, exportações estimadas em 58 milhões 510 mil toneladas. Essa exportação norte-americana, caso venha a ocorrer, é um recorde para os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil deve se manter, mais uma vez, como maior exportador, de acordo com os próprios americanos, na casa de 63 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com aquilo que foi apresentado no último relatório de oferta e demanda pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Agora, não são só esses números que são importantes para a safra 17-18, que é essa que acaba impactando mais sobre os valores negociados em Chicago, e sim aquilo que vem acontecendo nos campos. Nos campos, até agora, ou pelo menos até esse último domingo, dia 11 de junho, tudo dava certo. Os norte-americanos vêm com uma ótima situação, vêm muito próximo, devem concluir o seu plantio de soja nesta semana, com um bom desenvolvimento. O desenvolvimento, a soja emergindo nos Estados Unidos, já igualou aquilo que acontecia no último ano e já é superior à média dos últimos 5 anos. Em relação à qualidade das lavouras, você acompanha comigo agora, nós temos aqui qualidade das lavouras de soja lá nos Estados Unidos, essa temporada 17-18, 12% estão em excelentes condições, 62% em boas condições, 22% em médias condições. A situação vem realmente muito favorável para os norte-americanos. Para falar que tem alguma coisa ruim ali, 2% estão em condições ruins e 1% apenas em condições muito ruins para as lavouras norte-americanas de soja. Isso ocorre porque até o momento o clima tem ajudado bastante para os norte-americanos. Mesmo aquela situação de calor mais intenso e seca que vinha sendo prevista já de agora em diante, acabou sendo amenizada por algumas chuvas nas áreas que estavam exatamente com a previsão ainda bastante de seca. Mas ainda tem muito caminho ainda para a safra norte-americana. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que está a situação climática para as áreas de produção. Para os próximos períodos, as chuvas continuam de forma regular sobre as áreas produtoras do meio oeste americano. Inclusive, o verão norte-americano ele deve ter chuvas um pouco acima da média. Normalmente, o verão é mais seco e, neste período, são esperadas frequência um pouco maior das pancadas de chuva que devem garantir boas condições para o desenvolvimento das lavouras de grãos. Agora, para os próximos 5 dias, pode chover até com forte intensidade em alguns estados. O volume pode chegar até 50 milímetros em 5 dias, o que pode impactar momentaneamente nas atividades no campo. Quanto às temperaturas,
A gente espera agora para as próximas madrugadas temperaturas bem mais amenas, variando de 16 a 17 graus. E também é importante para o desenvolvimento, especialmente também para a germinação dos grãos. Durante as tardes, temperaturas também em elevação, que variam de 32 até 36 graus nas áreas mais ao sul do cinturão produtor de grãos, e apenas no norte é que as temperaturas seguem um pouco mais amenas. Durante o segundo período, do dia 19 ao dia 24, agora do mês de junho, chove ainda em boa parte aqui do meio oeste americano, só que o volume de água deve ser menor. As chuvas mais fortes se deslocam aqui para a costa leste. Enquanto isso, no meio oeste, as pancadas serão bem mais isoladas e com baixos acumulados e não devem impactar muito nas atividades no campo. No decorrer das madrugadas deste período, a temperatura até baixa um pouco, mas não chega a fazer frio intenso que impacte no desenvolvimento das culturas. E durante as tardes, temperaturas mais elevadas que devem variar de 26 a 32 graus na maior parte das áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Nadiara Pereira, que volta durante a programação, sempre trazendo informações importantes a respeito do clima. Mas essa questão climática, Juliana, que nós vimos agora para os Estados Unidos, é o principal, ou um dos principais fatores, somados à comercialização aqui no Brasil, que devem fazer com que se tenha janelas de oportunidades, inclusive para o sojicultor brasileiro. Há expectativas reais de que esse clima norte-americano não venha a ajudar tanto quanto tem ajudado no ano passado, principalmente, e no começo dessa temporada. E isso ocorrendo, isso traz uma corrida para os investidores, os negociadores lá naquela bolsa, no caso, a Bolsa de Chicago. E isso pode trazer os contratos de mais curto prazo com soja para preços, valores de negociação próximos a 10 dólares por bushel. Não que chegue a 10, mas muito próximo a 10 dólares por bushel, o que traz uma expectativa muito melhor para os valores internacionais. Vamos dar uma olhadinha então em como a soja negociada na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Os negócios seguem em movimento de alta, as posições sobem quase 0,5%, quase todas elas. Julho é negociada agora a 9 dólares 37 centos por bushel, com alta no momento de 0,48%. Soja negociada para agosto sobe 0,5%, vem a 9 dólares 41 centos por bushel. A posição de setembro, 9 dólares 40 centos mais 75, com alta de 0,42%. E novembro, 9 dólares 42 centos mais 75, alta de 0,39%. O dólar, nesta quarta-feira, vinha caindo depois do posicionamento do governo federal, principalmente por parte do presidente Michel Temer, de ter apoio no Congresso, não só para a aprovação das reformas, mas principalmente para evitar um processo de cassação, fazendo com que os governos dos estados tenham facilidades para negociar as dívidas junto ao BNDES. E aí os governadores acabam pressionando seus deputados e senadores para apoio ao governo federal. Com isso, o dólar caía aqui no Brasil. Vamos saber se o dólar continua em recuo, continua perdendo, agora perde 0,87%, vem a R$ 3,28 o dólar aqui na referência nacional. E esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia. E a gente se vê na próxima oportunidade. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até às 17h20.